E aí, pessoal, estamos de volta, né, para fazer aquele resumo, Deise, para depois eles fazerem as atividades, né? Temos eles vão lá, fazem a atividade, e depois que a gente volta para corrigir. Vamos para o nosso resumo, então? Começando ali, pessoal, falamos de grandezas e unidades de medida. Vamos fazer uma pequena revisão. Nós vimos ali grandezas e unidade de medida. As grandezas elas podem ser escalares e podem ser o quê? Olha ali. Relacionadas a comprimento, né, ao quilômetro, metro, relacionada a tempo, por exemplo, hora, minuto, segundo, relacionada a massa, quilograma, grama e miligrama. Então, a gente tem ali a grandeza escalar, que eu não preciso orientar essa grandeza, é só colocar o número e a unidade. Então, já estabeleci essa grandeza, ela é chamada de escalar. Então, comprimento, tempo, massa, outras como temperatura também pode ser colocada dessa forma. E nós temos também ali as vetoriais, né? As vetoriais já precisam, na verdade, de uma orientação. Além dessa medida que nós utilizamos na escalar, que é a unidade de medida em um valor numérico, nós precisamos também orientar elas, né? Aí nós temos velocidade, aceleração, força, coisas que vocês não estão vendo ainda, só tem um conhecimento simples, mas com certeza durante o nosso curso vocês ficarão fera. Exatamente. Né? Continuando ali, falando um pouquinho das unidades de comprimento, do maior para o menor, temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, representado ali pelos símbolos, certo? Onde você coloca ali um prefixo, eu vou chamar de prefixo, né, professor, que a gente utiliza antes da unidade. Com essa unidade, assim, eu posso pegar a unidade de comprimento e escrever esse valor de determinadas formas de acordo com a necessidade. Se for um número muito grande ou muito pequeno, a gente pode fazer essa representação. Para facilitar o entendimento, né? E ali, olha só, unidade de massa. Também, unidade de massa, mesma coisa, aí já apresentou um pouquinho diferente em notação científica, desculpe, em grandeza, né? Tamanho de grandeza, que é... Nós usamos só a potência de grandeza aí, 10 a menos 3, menos 2, menos 1. Né? 1, 10 a 1, 10 a 2, 10 a terceira, né? Nós vamos aprender isso mais para frente, né? Como é que se transforma. É só outra forma de representar, olha aqui o tempo, só para lembrar dele. Então ali, olha só, nós temos o dia, lembrando o que nós falamos na aula passada, se eu for ali pela parte de cima, se eu for do maior para o menor, eu vou fazer a multiplicação. Então, se eu quiser transformar o número em dias para hora, a gente faz a multiplicação por 24. Se eu quiser de hora para minuto, eu multiplico o número por 60. E de minuto para segundo, professor? Também 60. Também, né? 60. E de segunda para milésimo, o décimo, aí já é o sistema decimal. 10, 100, 1000. Exatamente. Só dividir normal, décima por 10, centésimo de segunda por 100, milésimo de segundo por 1000. Aí já usa o sistema decimal normal. Milionésimo, bilionésimo, aí não tem problema nenhum. Né? Porque eu estou tratando a mesma unidade, só que eu só estou segundo, escrevendo aquele número ali, né, na mesma unidade. Por exemplo, se eu quiser ali, ó, segundo para horas, eu vou ter que primeiro passar pelo minuto. Então, eu vou dividir o primeiro por 60, aí divide depois de novo por 60. Você concorda que vai dar um número bem pequeno, professor, aí? Dependendo, né? Se for 5 segundos, vai dar 0,0 horas. É por isso que a gente pode transformar isso dali, colocar ali, ó, que nem está ali representado da massa, colocar uma basezinha e a potência de 10, né? Isso. Pessoal, olha só, por exemplo, o que está ali, se eu for fazer a medição, ali nós colocamos os sinais como se fosse do menor para o maior, tá? Se eu fizesse essa transformação de trás para frente. Isso. Se eu fosse colocar do maior para o menorzinho, ou seja, sair do KG até o MG, você colocaria positivo, né? Porque eu estou multiplicando. Isso, ali tem um exemplo, quando eu colocar do menorzinho lá para o maior, aí você divide. E ali aquela base de 10 com expoente é para representar um número. Um exemplo, professor, olha só. O quilo tem 1000. Quantos zeros tem ali? 3 zeros. Né? Então, 1000. 10 elevado a terceira, né? Exatamente. Quantidade de zero elevado o númerozinho expoente no sistema de potência ele é decimal, 10 em 10. Então, cada zero é 10 vezes, ou dividindo ou multiplicando. Então, exatamente. 10 menos 3 dividido por 3 vezes, 10, 10, 10. Exato. Divide por 1000 logo, né? E daqui a pouco a gente volta com as... Isso, com as nossas atividades, a resolução delas, porque as atividades vocês vão fazer. A gente só vai... Nós voltamos para resolver as atividades, a resolução. Até daqui a pouco.
Olá, jovens. Atividade de sala. Rapidinho, né? Vamos para as atividades de deu sala tempo ali? de fazer, com certeza. Atividade Acho de que eles não sala. tiveram dificuldade, viu, Deise? Tá tranquilo. Mas mesmo assim, vamos lá, né? Tirar Vamos. alguma dúvida, alguém que cochilou na aula. Estamos aqui talvez. para isso, né, professor? Com Vamos lá. certeza, vamos lá. Vamos tirar Tirando dúvidas. Olha só a questãozinha Ó, número 1. Primeira questão aí. Em muitas situações do dia a dia, do nosso cotidiano, claro, né? Falamos que não temos tempo para fazer determinadas tarefas. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Só Vamos ali isso. comigo, não tem tempo, né? Será que isso é realmente verdade? Vamos falar ver, do tempo. Quantos minutos tem um dia? Quantos minutos, professor, tem o dia? Né? O que nós vamos pegar lá no slide? A gente vai pegar aquele diagramazinho do tempo lá e fazer aquela multiplicação, resolver, né? A outra, mas quantos minutos você já viveu? Eu acho que eu vivi mais que você. Acho que sim, né? Porque... Umas 3 vezes mais. Eu já tenho uns 80 anos, não parece, mas vamos lá. Eu tenho um pouquinho acima de 30, vou um pouquinho, só. Vamos ver. 30,0001. né? Assim, com... Vamos ver quantos minutos tem um dia. Simples, né? Um dia, 24 horas. A gente viu pelo nosso diagrama. 1 hora a gente sabe que tem 60. 60 minutos. Então a gente vai fazer ali, ó, 1 horinha, 60 minutos. E aí? Então, o que eu faço para saber um dia? Quantas horas eu tenho? 24. E cada hora é 60, multiplica. Uma conta simples, fácil. Exatamente. Multiplica Então, olha quantidade ali, de ó, horas, um dia dá de tem minuto de 1 hora. 1.440 minutos. Então você tem muito tempo de minuto, né? Se fosse segundo, imagina. Aí já tem que fazer outra multiplicação, né? Multiplicar por 60 mais uma vez, né? Exatamente. A gente vai fazer essa continha aqui para vocês. Então, aqui, olha só, quantos minutos você já viveu? Para isso, tem que relacionar a idade da pessoa. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Eu sei que um ano tem 365 dias. É o ano aí do que a gente está falando aqui na física. Um dia, nós vimos anteriormente que tem 24 horas, certo? E 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem... No Ali caso, vamos primeiro calcular em minutos, né? Fica mais fácil. Você quer saber quantos minutos, né? Você já viveu... Só que isso aí é de 1 ano, né? Depois tem que multiplicar pela idade de cada um. Aí Então, cada um se vira, né? Cada um se vira, tá? Então, primeiro a gente vai fazer de 1 multiplica. ano. Um ano, 365 dias, vai multiplicar pelo dia que é 24 e vai multiplicar pelo minuto ali que é 60. Isso. Então, nós vamos ver que em 1 ano, olha só, pessoal, 525.600 minutos, 1 ano. Como não sabemos quem está resolvendo o exercício, a idade de cada um, ele vai pegar a idade dele e multiplicar. Quantos Exatamente. anos ele tem. Se quiser ser exato, ele pega os meses, os dias, faz a mesma coisa. Se vai quiser, ser mais né? exato. Aí já é com você. Então, você aí que tem 17 anos, então você vai pegar o 17, opa, 4 X não sai. lá é a idade dele, né? Exatamente. X anos, se eu tenho 17, você vai multiplicar por 525.600 minutos, aí você vai achar o tanto de minutos que você já viveu. Aí se você quiser pegar os meses e os dias, fica à vontade, né, professor? Você E vai lembrando usar, aqui, Deise, é bom a gente aproveitar o ensejo aqui. Aqui em física, nós não temos nenhum problema em vocês utilizarem a calculadora durante as aulas. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Só um pouquinho. Não tem nenhum problema usar a calculadora durante as aulas e nem durante as nossas avaliações de física. Não confunda, não estamos falando de língua portuguesa, nem de geografia, nem de matemática. Nós, na física, queremos que vocês entendam a física. A parte matemática, igual nesse caso aí para calcular, você poderia usar a sua calculadora. Não tem nenhum problema. Professor, eu uso agora e na avaliação. Na avaliação de física, você pode usar também, não se preocupe. A calculadora é permitida. Nós gostaríamos que você utilizasse o mínimo possível ou que nem utilizasse. Mas se você vai ter dificuldade de entender a física, porque você perde tempo multiplicando a mão, etc., então você pode usar. Lembrando que nós aqui fazemos o melhor possível para que os números não sejam tão... Mas esse é um número que não dá para fugir, né? Os números não são assim tão difíceis de multiplicar. Só aquele número muito grande, você já pode fazer a multiplicação. O importante é que você entenda que se você quiser achar seus minutos de vida, você precisa fazer essas 4 multiplicações, tá bom, pessoal? Vamos continuar, olha só. E ali, vamos ver outro exemplo. Vamos. Questão 2. Quais são as unidades de medida de tempo, comprimento e massa na ciência? Aí tá facinho. E para dar um exemplo de cada uma. Nós vamos colocar alguns aqui, mas pode dar outros exemplos, né? Exatamente. Deise? Não quer dizer que só as nossas respostas estão corretas. Tempo, vamos ver. Olha só.
ano, dia, século, hora, minuto. Posso acrescentar milênio, se eu quiser, né? Semana, ele Mês. pode dar isso. Ó, se né? eu quiser ali colocar, por exemplo, o ano, você coloca o ano do seu Gestação nascimento, de né? uma vaca, por exemplo, é um tempo, né? Ou a gestação de uma criança, 9 meses, não que tem é problema, a base. Ou do elefantes, que é muito tempo, mais de 2 anos. A duração não sei. da aula de física, por A exemplo. duração da né? aula de física. Duração da aula de Os física. exemplos são muitos. A gente colocou esses aí, eles podem usar outros exemplos. Exato. Se tiverem dúvida, nós temos o nosso grupo com os professores que ele pode enviar, perguntar se aquilo é ou não, te responde também, né, Deise? Exatamente. Envia lá no nosso grupo que a gente responde. Justamente. Comprimento, vamos ver aqui os exemplos. Ó, metro, quilômetro, jarda, légua, milha, né? Professor, que você falou também da placa lá de trânsito, lá nos Estados Unidos, por Isso. exemplo. Quem gosta de ler a Bíblia tem o côvado escrito lá. Eu não lembro, eu acho que o côvado vai do cotovelo ao punho, um negócio Aquele assim. homem vitruviano Tem o que fala das O côvado é medidas. medido. Na Bíblia fala lá, quando fez a arca lá, ele tem vários momentos que usa a palavra côvado. Mas eles podem procurar. O pé, a gente fala tanto os pés quando fala de avião, é comprimento. O pé tem o pé romano, o pé alemão, o pé não sei quem. É um monte de pé. Como os pés são diferentes por causa do tamanho do pé, tem o palmo também, tem o polegar. Exatamente. E o palmo também é diferente. O meu palmo é diferente do seu. Não é Deise? Vai ver. Olha, bora ver aqui, ó. Ó, Deise, é igual, ó. Por causa da unha, professor. Mas viu? Então, essas medidas vocês podem usar muito. A gente colocou algumas só para lembrar. Né? Placa de trânsito tem muito quilômetro, radares, por exemplo. Os mais comuns. Agora, a né? altura de uma pessoa, você pega ali, dependendo do criancinha, né, de centímetros a metro, então não precisa você Sim, representar mas os por alguma exemplos que coisa eles vão maior. dar não precisa ser os Isso, nossos que estão aí. exato. Ok? Vamos lá, então? ver ali, olha só, continuando. Nós temos, o que está faltando, massa. É. Grama, tonelada, onça. Essa é uma medida para usada em garimpo. É garimpo? Para a medida de ouro, né? Porque bem no início, quando Portugal chegou no início, Inglaterra e Portugal, lá na época do Tiradentes, usava onça, né? É uma das medidas também para massa. Sim. Mas tem outras medidas, mas aí é só um exemplo. Porque às vezes lê em algum lugar, não tem que ser esses exemplos aí. Ai, onça não é lá do Pantanal, né? Também, tem a tal da Juma aí. Exatamente. Sim, a onça é do Pantanal. No mercado a gente vê muito o quê? Quilograma, né? Grama o mais também. comum é o mais grama e o comum. quilograma, é. Acho que o mais que eu vi no mercado, assim, em relação a Carga, pacote de 5 tonelada, quilogramas, né? Você Isso. chega lá, carne pede uma porção em gramas, pacotinhos de leite, qualquer outro pacote, por exemplo, é dado em gramas. São exemplos também, tá, pessoal? Com certeza vocês pensaram em mais exemplos, né? O pessoal é bem criativo, a gente só tá falando alguns. Vamos continuar ali, olha só. E qualquer coisa tem o titio Google, né? Se Titio tiver Google. uma dúvida aí de algum nome que pensou, pode ser ou não, ou manda pra gente. Vamos Manda lá, pra então. gente também. Olha só. Olha que bonitinho essa questão aí, ó. Essa foi legal. Então, realizando a soma do trajeto, o resultado em metro, a soma do trajeto. Mais tarde, vocês vão ver aqui em física a diferença entre trajetória, trajeto e deslocamento. Mas Exatamente. calma aí, não se preocupe. Não se preocupe, Nós aqui a queremos gente do só trajeto, colocou para somar o azulzinho os nossos ali, valores. isso. Então ali, ó, eu tenho um trecho ali de 50 decâmetros, um trecho de 9 hectômetros e um trecho de 1 quilômetro. Professor, eu posso somar 1 mais 9 mais 50 direto? Pois é, não pode, porque Pode. um decâmetro não é 1 quilômetro, né? Então vamos ali transformar tudo em metros, porque, olha só, pessoal, se liga na dica. Se você for olhar nas alternativas, está tudo em metros. Então tu já pensa, opa, se está tudo em metros, eu tenho que transformar tudo para metros, fazer essa soma. É o ideal. Então vamos ver como é que fica primeiro 1 quilômetro. Eu vou colocar um lá no quilômetro ali, ó. Tá ali, Chegar ó, até o metro, né? Vai até o metro ali, opa, tira a nossa vírgulazinha, fica quanto? 1000, né? 1000 metros. Ó, tá lá 1000. Vamos 9 hectômetros, né? Hectômetro, a gente fala hectômetro. Então, Até o metro. Ó. É porque quando você junta, né, fica uma palavra proparoxítona, né? Então tem que Isso, ter fica- acento. Física, E o decâmetro, né? Física é língua portuguesa também, né, É, professor? claro. E ali, ó, coloco 50 ali. Opa, e põe junto, né? Põe junto. Coloquei junto, porque como é um número único, né? Então, Mas o 5 era pra cá, não é que são 5 hectômetros. Pois é. Mas tá bom. 50 decâmetros é 5 hectômetros, né? Mas tá bom, tá em legal. metros fica ali quanto? 500, né? 500, né? Só colocar uma casinha ali, ó, multiplicou por 10, pronto. Ali multipliquei por 1000, o segundo por 100
E o terceiro por... O 5 soma embaixo do 9. Fugiu aí, pessoal, no quadradinho, o 5 é embaixo do 9. E Tá ali, de ó, boa. vamos somar bonitinho, olha, Lá tá certinho, ó. lá. Lá tá certinho, ó. Então, nós temos quanto ali? 2.400 metros ou 2,4 quilômetros, mas a resposta está toda em metro. É bom uma dica aí, esse é um primeiro ano, né? Você presta atenção na resposta, ela que é importante. Como a resposta está em metro, você tenta transformar tudo em metro. Se a resposta tivesse em quilômetros, ia tudo em quilômetro. Se tivesse em quilômetros, você ia em quilômetro. Então, dica, pessoal, olhem para as alternativas, Né? porque a maioria das questões tem Isso. alternativa. Olha para a alternativa e a unidade de medida da alternativa. Aí você já pensa, opa, se está em metros, eu vou transformar a galera todinha ali para metros. Se fosse em Justamente. quilômetros... Aí seria, você ficava em quilômetro mesmo, voltaria às casas, Mas isso ou é só faria para em metro e comprimento, voltaria. Décio? Só para comprimento, será? Não, com certeza não. Para todas as medidas de matemática que você precisar de transformar, você pode usar esse sistema. E presta atenção na resposta, independente da pergunta lá, a resposta que é importante. Porque sem pergunta sem resposta tem muito, né? Agora, a resposta sem pergunta eu nunca vi. Alguém não responde nada se não perguntar. Então, a resposta é muito importante. Presta atenção que quer em metro. Então, não adianta você transformar em decâmetro, você não vai achar o número lá na resposta para marcar. Vamos continuar, olha só. Então, ali nós vimos a letra D de dado, certo? D de Daisy. Né? E de professor Décio também, olha aí, ó. E ali, pessoal, olha só, Nunca lembrando... vai ter um V de Vitor aí. Não tem verdade ou falso, né? Né? V de Verdadeiro. Vitor. Nossa. E ali, como nós vimos na primeira aula, todas as aulas vai ter sempre uma questão Enem. Certo? E vamos ver qual é a nossa de hoje, olha só. E lembrando, né, desde que o Enem é importante, né? Exato. Porque começa no primeiro ano. Não adianta esperar o terceiro ano para trabalhar o Enem. Então já começa, já provoca vocês com essa questão do Enem. Quem Lê vai com atenção, prestar o o Enem, vai estilo, fazer, né? Pelo menos uma isso. vez para ver como é que é. Então, a gente sempre coloca desde o primeiro ano as nossas questões estilo Correto. Enem. E ali, aquela estilo Enem. Vamos olhar o enunciado dela? Olha só. Vamos lá? Enem E é do 2011. Enem 2011, Pessoal. É recente, né? Comparado assim ao jeito que eles elaboram as Só questões. 11 anos, né? Vamos ver ali, um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas sejam realizadas em um carro e sejam obtidas em metros. Então, vamos ver ali. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro e a altura B entre o solo e o encosto do piloto, que eles precisam encaixar lá a máquina para fazer a troca, né, professor? Como é o nome daquele negócio mesmo para colocar ali e fazer a troca do pneu? Pegou desprevenido. Acho que é o macaco, né? O nome? Não. De corrida eu não sei, mas é um macaco. Pra gente o nosso comum, Ali né? é o macaco, é. Então, ali tá ali, ó, a distância A tem 2.300 milímetros, tá? MM. E a distância B, que é a altura, tem 160 centímetros. Olha só, lembrando ali que o enunciado, ele Pediu precisa em metros, certo? Então, o que a gente vai fazer ali? Transformar em metros. Vamos ver, ó, nós temos as alternativas, tá? Pessoal, olha só, essa questão, ela tem uma diferença da outra porque ela não coloca a unidade na resposta, mas... Já pediu em metro, então já sabe que é metro. Então, Isso. diferente da questão do mapa lá, que tem as distâncias e pede para você somar e também é colocado. Às vezes a questão vem com a unidade e o número, e às vezes a unidade que se quer obter já está no próprio enunciado. Então tem que ficar ligado nisso daí, né? Justamente. Lembrando que pediu em metro, você não pode fazer em outra medida. Exatamente. Vamos ver ali, tá ali o nosso carrinho ali, certo? Vamos colocar uma linha para separar. Eu quero transformar 2.300 milímetros em metros e 160 centímetros em metros também, ok? Vamos começar, olha só. O primeiro A, né? Por ordem aí do que foi pedido. Lembrando que o metro tem 1.000 milímetros. O metro tá ali, aí eu vou andar 3 casinhas, né? Eu vou sair do menor. Opa! É emoção, né, professora? E transformar aqui 1 metro em milímetros, eu vou multiplicar por 1.000, ok? Então aqui, olha só, o que eu vou fazer? X. O que é isso dali, pessoal? Regrinha de 3. Como assim, professora? Regrinha de 3 lá na matemática tem. Eu coloco em cima o original, certo? Que eu sei que 1 metro tem 1.000 milímetros. E embaixo eu vou colocar o que eu quero transformar. No caso, eu já tenho o milímetros ali, certo? E eu vou colocar X no que eu vou achar aqui. Multiplica-se, cruzado, né? Então eu tenho ali, ó, 1.000 multiplicado por X e 1 por 2.300, certo? Como é que eu faço para isolar o X?
Eu pego ali o 1000 e passo dividindo, então eu vou obter nosso primeiro 2,3, né? Ali já dá para matar aqui a letra B, mas vamos transformar o outro, olha só. Tá aqui, ó, 1 metro 100 centímetros, logo, x metros em 160 centímetros. Multiplica ali, ó, 100 vezes x e 1 vezes 160, isola o x dividindo o 100. Corta ali os zerinhos, divide 1,6. Então, nós vamos ficar ali, ó, bonitinho com a letra B, tá, pessoal? Olha só. Então, tá ali questãozinha Enem. E antes de finalizar a aula aqui, material complementar para a próxima aula. Assista um vídeo lá, Escala do Universo, certo? Tem ali, como vocês viram, Escala do Universo. Eu tava até olhando para o horizonte, né? Tem ali o vídeo. Assistam, tá bom, pessoal? Para a próxima aula. O professor Décio deu uma saidinha, mas na próxima aula ele vai estar conosco, tá bom? Tchau, tchau.